boa noite a todos. Vamos iniciar mais uma live da série Educação Psicológica. Hoje falaremos sobre relacionamentos. Vou convidar a Adriana Tanese Nogueira, que vai nos falar um pouquinho sobre esse tema. Oi, Cláudia, tô aqui. Oi! Pronto, tá me ouvindo bem? Muito bem, você tá também? Também, tá ótimo. Muito bem, vamos falar hoje sobre um Sim. tema que as pessoas gostam muito. É, sim, exato. Justamente porque é muito difícil, né? Eu imagino. E é muito buscado. E é muito buscado ao mesmo tempo, né? Tão difícil e tão buscado. E tão importante, tão necessário, né? É, para a gente começar, Adriana, por que que esse tema ele faz parte do curso de educação psicológica? Por que que ele é tão fundamental assim para ser um dos pilares desse curso? É boa pergunta, porque através das relações nós nos descobrimos. As relações são essenciais para o autoconhecimento. Não vivemos sem relações e em cada relação nós expressamos alguma coisa de nós, mesmo aquilo que a gente não gosta, a gente não gostaria, a gente não tem intenção de expressar, de trazer à tona, mas as relações, elas nos provocam, independentemente da vontade das duas pessoas, em lugares novos de nós mesmos, que nos ajudam a nos conhecer, se a gente fizer o trabalho, né, claro. Certo. Então a gente pode aproveitar de qualquer relacionamento humano para se conhecer e para agregar ao nosso processo de individuação. Pode. Qualquer relacionamento humano, exatamente. Sendo que, né, o mais intenso for o relacionamento, vai significar que vai tocar em camadas mais profundas da gente, maior é o potencial de transformação. Então quer dizer que as relações superficiais, elas não têm tanto poder assim, se a gente. Não, não, pois é. Inclusive, né, por isso que muitas pessoas ficam na superfície. Mas as relações superficiais é uma forma de estar com outro ser humano, que é Sim. difícil ficar, né, completamente isolar. Estar com o ser humano é trocar alguma coisa, mas não se envolver para que não sejamos tocados nos pontos chaves que vão desencadear coisas dentro da gente, que a gente nem sabe, não necessariamente a gente vai saber. A gente pode até saber, sei lá, num relacionamento, a questão dos ciúmes, por exemplo, mas, por exemplo, ciúmes é uma coisa complicada, porque ele acontece muito facilmente, né? Inclusive nas relações superficiais. Mas tem outras coisas muito mais profundas que dizem respeito à nossa identidade, à nossa história, aos nossos medos e desejos mais profundos, que são ativados durante um relacionamento. E, e aí nos desafiam. E aí, se a gente aproveitar esse desafio A gente e, pode e ir muito se longe. olhar muito longe. Então tem uma ambiguidade em cada relação, assim, existe essa questão, né, que por um lado você ama, por outro lado você não sabe, tem uma tensão inerente aos relacionamentos que Tem, precisa ser encarada. tem. Eu acho que hoje está ainda mais explícito esse conflito, que é entre buscar a relação, querer uma relação, e ao mesmo tempo querer a própria independência da relação, inclusive. Não querer se sentir presos na pessoa, não querer se sentir presos até ao sentimento, não tanto só à pessoa, mas ao sentimento que você possa ter para com a pessoa. E, inclusive, eu colocaria aqui nesse conjunto aqui também as relações em que a gente odeia a pessoa, né? Essa busca pelo perdão, perdoar, é para não ter engajamento, não estar engajados com os nossos sentimentos. Não só, então, sentimentos de amor, qualquer sentimento assusta. Então, a gente vai nesse lugar neutro,
A gente busca um lugar neutro de sentimento, vazio de sentimento, em que possamos navegar, né, surfar a vida possivelmente sem nunca cair na água e nunca sermos, portanto, transformados. Puxa, vai ficar complicado desse jeito. Vai, a neurose vai crescer pra caramba, né? Sim, inclusive você diz no curso que tem um capítulo que fala sobre esse conflito entre o ego e o amor, né? Porque o amor, ele de alguma maneira, ele Ah, não vai atender às expectativas do ego, ele vai te levar para lugares que você nem sabe. exatamente, tem até isso que eu coloquei, né, que o ego o amor é uma desfeita pro ego. Isso, uma É desfeita pro isso. ego. É, O amor é uma desfeita pro ego, porque o ego, ele, em primeiro lugar, ele quer dominar, ele quer estar isolado e estar dominando o ambiente. E então começa a questão, quando a gente está no relacionamento, até onde eu vou ceder, até onde eu preciso ceder, o que eu posso tolerar, o que não posso tolerar, o que eu tenho que impor, e o que é meu e o que é do outro. Mas o ego também é a resistência, se apresenta na resistência que temos diante da mudança que precisamos ter na vida, né? Quando a gente está numa relação. Por exemplo, o ego também está na mulher que cede sempre, tá cheio de mulheres assim, né? Que cede sim, sempre para manter uma relação estável. exato. Por que tem o ego aqui? Porque se ela começar a expor as próprias necessidades, inclusive, primeiramente, para ela mesma, dizer, não, peraí, agora eu preciso disso, eu quero esse momento para mim, ou não sei o que mais, eu não gosto disso, etc. Ela iria criar um desequilíbrio interno. Ela tá péssima, né? Tá Sim, péssima, né? Que ela tá bem. Mas ela tá num equilíbrio. Então, assim, é aquela coisa, melhor uma merda conhecida, desculpa a expressão, do que eu desconhecida. Eu tô nessa merdinha, tá morna, tô sim, acostumada e eu fico aqui. Isso é ego. exato. Porque o ego tende a manter uma estabilidade, uma estrutura. Eu não gosto de ser questionado, de ser desafiado. Então a gente acaba, por ego, sufocando necessidades importantes, necessidades reais, necessidades transformadoras, que poderiam transformar a relação. Às vezes eu vejo pessoas, mulheres, sobretudo homens, claro, os homens mais comum ainda, mas assim, as mulheres que sofrem mais, elas reclamam, mas no fundo elas preferem assim. O reclamar é momentâneo para descarregar uma tensão, porque modificar iria significar que elas têm que se mudar. Elas têm que Exatamente. virar mais autônomas, mais independentes, assumir aquilo que elas precisam, enfim, virar adultas e sair desse lugar que, né, confortável. Então, isso que é aí. Então, o amor, quando a gente segue o amor sempre nos leva para um lugar melhor, mesmo que a relação termine. Sim. Amor não é a merdinha morna, enfim, que mantém tudo bonitinho, tranquilo. Não é isso. Sim, É, sim. Mas então é como se o ego ele pode ele se defende no sentido de não amar e também se defende no sentido de permanecer numa relação de amor que já não acrescenta mais, que não tem mais de repente uma evolução é. para se manter seguro. Isso, para se manter seguro. Exatamente, nesses dois modos. Não ama, portanto, ou seja, evita entrar em contato com o sentimento. Ele pode amar, ele pode sentir alguma coisa. Aí, dependendo da psicologia de cada um, o ego pode chegar a nem perceber que tem alguma coisa. Ou conseguir manter tão sob controle, que eu conheço pessoas assim também, tão sob controle que assim, a pessoa quer ter a outra pessoa por perto, porque ama a pessoa, no fundo, mas não assume o amor e continua fazendo tudo o que afasta da relação, porque não quer se envolver, não quer assumir o desafio de uma nova relação. A outra opção é essa, que prefere manter uma relação estável, mesmo morna e entediante, porque gera estabilidade e aí também acaba que, né, fica do lado, outras coisas, outras oportunidades vão surgindo. A Exatamente. relação como muleta,
Não é Como relação. muleta. É, E por trás disso tem muitas projeções, né, Adriana? Como você menciona no curso também. Assim, a busca pelas relações tem sempre um fator inconsciente, que quando você começa um relacionamento você não sabe, é, sim. mas de repente. Projeções, exato. Projeções de expectativas que temos, né? Por exemplo, essa relação morna que é tão comum encontrar, estável, em que nada é tudo igualzinho, é, é, repete uma relação ideal mãe-filho e pai-filha, né? Porque assim, é aquela coisa, tem homens que eu sei, por exemplo, querem ter uma mulher em casa, querem voltar para casa e ter a mulher em casa. A mama. É, agora, se a mulher for Joana, for Cláudia, for Joaquina, não importa. Tem que ter uma Sim. mulher em casa que, obviamente, faça o quê? Dê aquele suporte para a vida poder acontecer, que é comida, roupa lavada, uma cama gostosa E e outras cositas mais. algumas coisitas, mas não incomode muito, porque, né? Porque aí ela é chata. Uhum. Colocar as suas necessidades é chata. E ela aceita, porque a mulher não é uma vítima. Ela aceita, porque ela também quer voltar para casa, ela tem medo de se sentir só, ela tem medo de não bancar a vida sozinha. É Isso aí. muito comum isso. E as mulheres, quanto mais a mulher vive nisso, mais ela se convence de que ela é incapaz. Então, quem não sabe bancar a vida sozinha é uma criança, não é um adulto. É isso aí, Adriana. Infelizmente, é É isso isso aí, aí. né? Claro. Infelizmente. Mas se tanto faz você ser Cláudia, ser Amanda, ser Daniela, então quer dizer que você não é um sujeito nessa relação. Não, Você você é um não é. objeto que está Você tá, ali de alguma cada um maneira. é objeto do outro, na verdade. Você é um Exato. objeto das necessidades dele e ele é um objeto das tuas. Só que as dele, Sim, ele parece o lobo mau da história sempre, porque nós mulheres fazemos sim. muito uau, uau, uau. É verdade que nós também temos um lugar mais desprivilegiado no mundo, verdade, mas não é suficiente. A verdade é que é, ele é o objeto das necessidades dela e ela das necessidades dele. E nessa troca tem um contrato invisível por baixo dos panos. Nessa troca, os dois permanecem unidos para sempre, até morte. Nossa, Você que horror. Até que a morte desse ego. ele os separes, eles vão numa outra vida fazer a mesma coisa. Exatamente, não tem amor, isso não é amor. Amor é uma força transformadora. O amor mexe com as bases, o amor é movimento, não é, não é um compromisso, não é em português, um acordo para ficar tudo bonitinho e não termos problemas. Que coisa, não? Por que a gente busca essa segurança em tudo, Adriana? Por que isso é um tema? Isso a gente podia fazer uma live para falar? Porque é estabilidade no trabalho, é estabilidade não sei aonde, no amor, né? E aí, o que acontece com o mundo? Não tem transformação, né? Com a nossa própria É o vida. medo, né? É uma fragilidade, tem uma fragilidade de não saber como lidar. Como lidar? Primeiro, os relacionamentos estão, em geral, em crise. Tem muita crise porque os indivíduos estão em crise. As pessoas estão em crise, né? Essa busca, por exemplo, de relacionamentos que não implicam um envolvimento já mostra uma crise do indivíduo, porque, na verdade, todos nós buscamos amor. Exatamente. Nós buscamos amor, buscamos intimidade, porque na intimidade se processa o encontro entre duas almas, na intimidade que a gente se reconhece, na intimidade que a gente se nutre, né? Então nós buscamos isso como humanos, só que estamos muito perturbados hoje em dia, né? Porque não se sabe como ser. Os papéis homens e mulher, homem, masculino e feminino estão em crise e as mulheres precisam crescer e os homens também precisam crescer do lugar de filhos para serem homens, que é assumir os próprios sentimentos, assumir as próprias necessidades fisiológicas, assim, tipo,
cuidar da própria vida material, da comida, da roupa, e de tudo, desse mundo aqui que é sempre a mulher que cuidou, inclusive das próprias emoções, né? Que é a mulher que está atrás do homem, é para que ele se sinta bem. Enfim, é uma pseudoterapeuta de baixa qualidade que não faz isso com ela mesma, porque esse era o modelo tradicional. Sempre foi. Então, a gente cuida para que ele esteja bem. Antigamente, muito antigamente, isso era indispensável, porque ele tinha que bancar a vida, né? Ele tinha que ir lá caçar os leões, ele precisava estar bem. Porque um homem que vai caçar o mamute e não está e está perturbado com crises existenciais, ele não vai se dar bem. Ele tem que se dar bem. Então, era uma dupla que funcionava junto, era um encaixe. E isso Sim. funcionou com variantes e tudo por muitos séculos, mas está em crise assim medonha. Então, não se sabe bem o que é ser mulher e o que ser homem. Ao mesmo tempo, as mulheres continuam capengas, mutiladas, a maioria, muitas mulheres mutiladas de sua independência, incapazes de se pensar sozinhas. Quer dizer, outro dia eu estava falando com uma pessoa, tem 35 anos, não sei quanto tem, 30 e tantos anos, assim, com filha já, e o marido viajou, e ela se sentiu assustada de estar sozinha por uma semana, com mãe e sogra, né? Casa comprada pelo papai, enfim, tudo muito fácil, né? Entendeu? Assim, meu Deus, sozinha, como que eu vou fazer? Então, isso aqui é um nível, assim, de incompetência de sobreviver. Se ela tivesse uns séculos atrás, ela teria morrido. E a cria dela teria morrido. Exatamente. E a gente não está mais na selva, né? Quer dizer, é uma selva diferente, mas temos recursos Não estamos. para. Temos recursos, mas existe então esse modelo de ser do feminino está sufocando as mulheres. E por outro Exatamente. lado está sufocando os homens porque eles se veem dependentes. Por isso que os homens também temem os relacionamentos, porque eles vão ser facilmente manipulados depois pelas mulheres. Assim, porque eles precisam tanto, são tão carentes, têm um vazio tão grande dentro que aí eles precisam de uma mulher é muito boa, nós todas sabemos fazer isso. Assim, não precisamos pensar, não precisamos ter curso superior, não precisamos nada. Toda mulher sabe como entrar dentro de um homem e tomar posse. É verdade. A Clara, a Cláudia, ela conhece, eu sei do que estou falando. Conheço as artimanhas. É uma artimanha. E ele sabe também o que fazer. Ele sabe, ele é forte, ele te oferece proteção, Exato. amparo, Uhum. possivelmente dinheiro. Ele é grande, geralmente é maior do que você, ele tem uma voz mais grossa, então quando ele está do teu lado, você se sente mais forte. No Com mundo, nesse certeza. mundo ruim, difícil, que é de fato, né? Mas enfim. E aí com isso a gente perde a nossa liberdade e perdemos o amor. É mesmo, não sobra mais. Não, não. Não tem como ter amor assim, porque você não está livre. Amor tem que ter liberdade, você tem que estar livre para amar. E se você, teu compromisso não é com o amor, o teu compromisso é com a tua segurança. Exatamente. É. Exatamente. Se você Aí, se apaixonasse de um hippie agora, sem saber, entendeu? O que você faz? Muita gente simplesmente sufoca, né? porque não confia. Não confia, não vai dar sustento, sei lá o que vai acontecer, mas pode ser que seja um trampolim, né? Porque a gente vai se apaixonar e vai se linkar com alguém que tem a ver com a gente. Infelizmente, a Com maioria certeza. das tem a ver com a gente no pior, assim, nos nossos problemas, que no momento precisamos resolver, precisamos olhar de frente. Então, juntos, trabalhamos inconscientemente e possivelmente conscientemente na resolução disso, assim, porque os problemas vão vir à tona. Ou seja, as dinâmicas psicológicas, as comportamentais, os preconceitos, as projeções vão vir à tona. E é por isso que num relacionamento, logo depois dos primeiros momentos bons, começam os momentos de arregaçar as mangas e se meter ao trabalho. E aí começa o problema, porque ela vira chata e ele vira o
o abusador, ou ele é prepotente, ou ele não sei o que, enfim. Na verdade, o relacionamento é um laboratório de processamento de dados. Dados que mexem com com as nossas vísceras também, né? Com certeza, com certeza. Se manter de pé no meio desse furacão é um desafio, né? E conseguir manter a lucidez para enxergar tudo aquilo que emerge que você precisa trabalhar. Se você quiser enxergar, né? Se você estiver disposto, porque na maioria das vezes a gente não quer. É, porque é muito grande, realmente. É muito grande. É E a muito gente grande. Mas precisa passar pelo... Assim, não é que a lucidez é necessária, é indispensável, mas a gente precisa passar pelo... A relação, a diferença da relação do que de um aprendizado racional é que ela não é racional, né? Ela é, às vezes, completamente maluca, né? completamente Pelos maluca. olhos dos outros. E gera muita dor, né? Gera uma dor que vem das entranhas. E é tão engraçado como a gente ouve ainda hoje. Eu tava vendo, passando assim, veio um vídeo falando da dor que a maior parte das vezes a dor que você sente nem é sua, porque a vida é tão maravilhosa e É, nós somos seres do futuro. Eu fiquei pensando, minha nossa, né? Como é que a gente faria sem a dor, Adriana? E nos relacionamentos a dor é algo que está sempre presente, né? Para que a gente possa entender o que está acontecendo, o que eu estou sentindo, para onde eu estou indo. É como um alarme, né? Que a é, gente desliga. olha, não é que a gente está sempre assim, poderia estar, acho que a gente sente quando tem a crise, né? Exato. Quando a relação está em crise e ela vai e permanece assim até que a gente não decifre todas os novelos dessa história, dessa crise. E muitas vezes a gente tem que fazer isso antes de terminar a relação. Às vezes é terminando, ou seja, às vezes é só eu comigo mesma Sim. e pouco com o outro. Às vezes é nós dois juntos para evoluirmos para um outro lugar, juntos ou separados, né? Aí muitas relações, as relações são diferentes, mas a gente precisa sacudir um pouco as bases, porque o que eu vejo é muito medo de olhar, de sentir as coisas. Você está falando de dor porque você já sente, já chegou nisso, né? Você está em contato e não nega. Mas a maioria das pessoas simplesmente não sente. E aí inventa e cria situações novas para tentando compensar um desconforto, uma sensação de desconforto que vem lá dos bastidores. E, na verdade, pode ter muita coisa acontecendo que passa despercebida e de repente acontece uma crise grande, uma briga grande, um desastre. Mas ele foi chocado lentamente, dia após dia. Você que não quis ver. E ele aparece nos sonhos, né? E aparece também nos sonhos Aparece nos sonhos. nas crises, nos sintomas, né? As mulheres engolem muita coisa e aí elas têm sintomas. Os homens também que engolem, eu conheço, mas são poucos. A maioria dos homens tende a explodir ou tende a trair, fazer coisas assim para fora. Mas os que engolem acabam tendo sintomas físicos, como as mulheres. Sim, sim. Porque geralmente as mulheres veem as coisas primeiro, né? Sentem, estão mais em contato com o próprio interior e conseguem perceber muitas coisas primeiro. É um grande caminho. Elas sentem, aí o que elas fazem? Elas calam, elas engolem. Por isso que o sintoma, assim, vem a sensação, vem a percepção, a intuição, até o pensamento embrional. Aí o que a mentalidade da mulher faz? Achata, porque não se pode, e aí volta para dentro, e isso num tempo vira sintoma psicológico grave, crise de pânico. Tá explicado aqui, entendeu? Porque vai se avolumando um sentimento de mal-estar. E como você não abriu espaço para olhar para isso, junto ao mal-estar tem também o pensamento implícito de que não tem saída, não tem solução, não tem esperança. Então você está presa, você sufocada. E aí quando cresce o mal-estar,
é crise de pânico, porque não tem saída. Você já viu a saída lá atrás. Em algum momento você já viu o que poderia fazer. Posicionamentos, etc. Mas você não fez. Quanto menos você fizer daquilo que você sabe que tem que fazer, mais fraca você se torna. Exatamente. Exatamente. Puxa, É importante, esse é um tema esse é importantíssimo, um né? tema importantíssimo, Adriana. E no curso que vai acontecer, começa dia 9 de agosto, vai até o dia 20 de setembro, às Uhum. 8 do Brasil. São 7 encontros online com a Adriana. A pessoa vai estudar, além dos relacionamentos, a psique, o ego, os sonhos, o processo de individuação e a mente. Será que eu esqueci algum? Sentimentos e emoções. E os sentimentos e as emoções, É. que também é imperdível. E esse curso, ele é uma grande base para todas as pessoas que querem se conhecer em profundidade, para todos aqueles que trabalham com o ser humano. E essa parte das relações, ela seria assim uma introdução, né, Adriana? Tem o outro curso que você criou também, O Grande Amor da Minha Vida, Sim, que seria ótimo. fala sobre as relações. Sim, é um curso base sobre toda a educação psicológica como um todo, para Sim, compreender, para dar bases um pouco teóricas, mas bem práticas também, sobre o que é o autoconhecimento, né? E sobre dar uma sim. base teórica para o autoconhecimento. No campo das relações, o Grande Amor da Minha Vida é um curso bem indicado, Uhum, né? Explica muita coisa também sobre relacionamento. Tem um livro também, O Grande Amor da Minha Vida, que está sim. disponível tanto como e-book que impresso, está no meu site. E é uma forma de a gente se educar para saber entender alguns processos básicos que acontecem dentro da gente, que facilita antes de perdermos a cabeça no desespero. Facilita para Exatamente. entender assim, né, o que eu posso entender disso, o que está acontecendo comigo e, e não cair em soluções às vezes muito fáceis e traiçoeiras. Exatamente. O entendimento nesse momento é muito importante, né, para trazer uma luz. Porque às vezes a pessoa está passando por uma situação e parece que aquilo, puxa, não tem saída. Aqui E dizendo que a o curso é Karina, maravilhoso. o Obrigada, Karine. curso é maravilhoso, Karina, é verdade. É É, verdade. e a ideia é dar essa panorâmica mesmo, né, para ver tanto alguns aspectos, os mais importantes pelo menos da nossa vida. Hoje temos muito cursos de autoconhecimento, mas precisa dar um fundamento teórico, é muito importante, porque a partir disso eu posso inclusive desenvolver mais conhecimento se eu tenho um bom fundamento teórico. Senão eu me reduzo a frases prontas, me reduzo a slogans, me reduzo a um conhecimento que é sempre pego de fora e aplicado e nem sempre funciona, né? E nem Aliás. sempre funciona. É. Que bom, Adriana. Agradecemos mais uma vez. Obrigada, E Cláudia. esperamos vocês no curso. Se tiverem dúvidas, entrem em contato. Se quiserem saber alguma coisa, alguma pergunta, por favor, deixem nos comentários. Um abraço a todos, uma boa semana, um beijo para você, Cláudia. Obrigada para você também, Adriana. Muito obrigada a vocês, todos que estiveram presentes.